Muita gente ainda confunde os termos sapata e bloco de fundação. Será que é a mesma coisa? Se não, quais são as diferenças? Quando optar por sapata ou bloco de fundação? Será que isso daqui é uma sapata? Como realizar o dimensionamento desses elementos de fundação? Essas e outras dúvidas nós vamos esclarecer aqui no Dica RV de número 41. Então já se prepara, pega papel e caneta, fique atento, inscreva-se aqui no canal e vamos lá que eu vou falar tudo sobre sapata e bloco de fundação. Logo de cara eu já vou esclarecer a seguinte situação. Sapata e bloco de fundação não é a mesma coisa. E se não é a mesma coisa, quais são as diferenças entre sapata e bloco de fundação? Bom, para falar sobre sapata, eu escolhi a sapata isolada, né, que é a sapata mais comum de se realizar numa obra. A sapata, se vocês perceberem, ela tem esse formato aqui trapezoidal. Então, a sapata ela tem uma altura de rodapé aqui, que a gente chama de H0, na hora do dimensionamento, e aí ela vai diminuindo aqui, ela não continua proporcionalmente, ela não forma um prisma retangular, ela forma uma espécie, um elemento trapezoidal em que o pilar, ele geralmente vai aqui no centro de gravidade. Quando o pilar não vai no centro de gravidade aqui, no meio da sapata, a gente já tem um outro tipo de sapata, que é a sapata excêntrica, e aí a gente fala isso em outros vídeos, né? E então, sabendo disso, vendo esse desenho aqui, também esse dimensionamento, esse desenho em planta, esse detalhe em planta, vendo também uma perspectiva lateral aqui, né? Então, vocês podem perceber que ela tem uma altura de rodapé aqui e aí depois vai reduzindo, formando esse formato trapezoidal. Vendo em desenho, vendo na vida real agora, né? Aquele mesmo desenho agora representado em realmente um pilar em uma obra de verdade, né? Então tem esse formato trapezoidal aqui, um outro exemplo de uma outra imagem, né? Mostrando aí a sapata. Agora, talvez a parte mais importante desse vídeo. Como é que é feita a armação dessa sapata? A armação dessa sapata é feita desse formato, em formato de pé de galinha que o pessoal costuma chamar na obra. Então, nós vamos ter essas barras de aço aqui em U, tá vendo? Ela vem aqui para cima, que esse comprimento desse gancho aqui nada mais vai ser do que a altura desse rodapé aqui menos duas vezes o cobrimento, ou seja, o cobrimento de cima e o de baixo vai ser a altura desse gancho aqui. E aí, é claro, vem aqui realizado todo o processo de dimensionamento dessa sapata para ver qual que vai ser o distanciamento, a distância entre essas barras de aço, a bitola dessas barras de aço, enfim, todo o detalhamento. Então, essa é a armação de uma sapata, ok? E agora a gente vai para o bloco de fundação. Logo de cara, a gente já percebe a diferença entre a sapata e o bloco de fundação. Lembra que a sapata ela tem um formato trapezoidal com a armação em formato de pé de galinha? Olha a diferença entre o bloco de fundação. O bloco de fundação ele já tem o formato de um prisma quadrangular, de um prisma retangular. Então, ó, vocês veem que ele não vai diminuindo o seu tamanho, não vai sendo trapezoidal. Ele forma realmente um prisma, em que a altura ela vai continuar ali semelhante à sua base. Esse é o bloco de fundação e essa é a armadura do bloco de fundação que o pessoal na obra chama de gaiola. Então, a sapata ela tem a armação daquele formato lá de pé de galinha. O bloco de fundação tem esse formato de gaiola. Então, o pessoal, muita gente, já vi muita gente chamar essa armação aqui de sapata. Esse formato aqui de sapata. Mas não, este aqui é um bloco de fundação. É a armação para este bloco de fundação. E aí coloca lá essa armação e faz a concretagem. Beleza, mas quando optar por sapata ou bloco de fundação? Este foi um assunto que eu tratei aqui no Dica RV, em que nós realizamos o dimensionamento de sapatas. Eu já vou adiantar para vocês, eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição desse vídeo, para falar sobre as diferenças entre sapata e bloco de fundação, que aí eu realizo e dimensiono. Mas eu já vou adiantar para vocês. Quando eu tenho cargas muito baixas,
né, e o solo também é relativamente bom, tem uma alta capacidade, uma tensão admissível, fica inviável fazer sapata, porque aí a altura da sapata, a altura do rodapé tem que ser no mínimo 20 centímetros, que é essa altura aqui que a gente consegue ver aqui, que a gente comentou. E aí a altura total da sapata tem que ser no mínimo 40, porque aí tem que ser no máximo, no mínimo o dobro da altura do rodapé, ou seja, 20 mais 20, né, 40. Quando as cargas são muito baixas e a tensão admissível do solo é considerável boa, a altura dessa sapata, ela fica, no cálculo, ela vai ficar muito pequena. Então, aí fica inviável a gente fazer sapata. E aí a gente parte para o bloco de fundação, porque o bloco de fundação ele não precisa ser necessariamente armado com essa gaiola aqui, tá? Então é realizado um cálculo de, claro, para ele dispensar armadura, ele tem que passar por um processo de dimensionamento. Inclusive eu mostro também neste vídeo. Então, quando optar por sapata ou bloco de fundação, vai depender das cargas, vai depender da tensão admissível do solo, do efeito de punção, enfim, de diversas situações que eu comento no vídeo. Então, não necessariamente esse bloco de fundação aqui precisa ser armado, porque normalmente é para pequenas cargas e uma tensão admissível do solo boa. E, enfim, essas e mais outras dúvidas ou outras questões eu comento no vídeo. E aí eu vou deixar até mais links aqui na descrição do vídeo em que eu comento a diferença entre sapata e bloco de fundação e o seu processo de dimensionamento, o dimensionamento de sapatas e o dimensionamento de bloco de fundação para eliminar a necessidade de armadura. E só antes de concluir esse vídeo, tem um outro tipo de bloco, que é o bloco de coroamento, que o pessoal chama de bloco de fundação. O bloco de coroamento, ele é o que realiza a perfeita transferência de cargas do pilar para as estacas. Então, se eu tenho um bloco de coroamento, embaixo eu tenho estacas, e as estacas é o elemento de fundação. Um bloco para uma estaca, um bloco para duas estacas, para 3, para 4 e assim por diante. Né? Então, o bloco de coroamento, ele não é um tipo de fundação. Então, não vai ser ele ser responsável por resistir às cargas da estrutura e transferir para o solo. Não vai ser o bloco de coroamento, e sim vai ser as estacas. O bloco de coroamento somente vai transferir as cargas da estrutura para as estacas. Aí é o bloco de coroamento que não é um tipo de fundação. Aí sim, o bloco de fundação e a sapata, aí sim vai ser um elemento de fundação responsável por resistir a pegar esses esforços, essas cargas dos pilares e aí sim transmitir para o solo e não para uma estaca abaixo, como é o caso do bloco de coroamento. Bom, eu espero que você tenha gostado deste vídeo e que tenha esclarecido a dúvida entre sapata e bloco de fundação, quais são as diferenças, o que chamar de sapata e o que chamar de bloco de fundação. Bom, vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que diariamente nós colocamos dicas como esta e conteúdos novos por lá. Acompanhar-nos também no RVcast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias, o podcast próprio que nós falamos tudo sobre o mundo da construção civil, disponível no Spotify e também aqui no canal do YouTube. Essa semana nós falamos sobre o impacto da construção civil na economia brasileira em 2021. Tá muito legal, vale a pena conferir. E claro, inscrever-se aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima!